Pessoal, boa tarde a todos. Meu nome é Fernanda, eu sou estudante do doutorado, sou também professora no IFMG, estou cursando o DINTER, e hoje eu vou aqui apresentar, né, o meu projeto de doutorado. A minha orientadora é a professora Maria do Céu, que você já conhece, e eu vou trabalhar com macieira. O pomar já está implantado lá aqui em São João. Eu vou trabalhar com a indução de brotação de gemas de macieira em região de inverno ameno. Então, gente, só para contextualizar, a macieira, ela não é plenamente cultivada em regiões de inverno ameno. Ela é cultivada preferencialmente em regiões de clima temperado ou clima subtropical. No Brasil, cultivada preferencialmente nos estados do sul do país. Assim como as várias outras fruteiras de clima temperado, ela possui dormência, ou repouso hibernal, que é um período que a planta, ela diminui muito o seu metabolismo. E aqui tem uma foto ilustrando, ela é uma planta caducifólia, então ela tem essa característica de perder as folhas no inverno, e assim que inicia a primavera, ela retorna com as brotações. Aqui, na região de Santa Catarina, essa foto, uma região que acontece geadas. Lá nessa região, o produtor tem gastado cerca de R$50 mil por hectare com essa cobertura para proteção da geada no inverno. As cultivares mais plantadas no sul do Brasil são Fuji e Gala. 90% da macieira plantada no Brasil são dessas duas cultivares. São cultivares que exigem 800 horas de frio. O que é isso? São 800 horas abaixo da temperatura de 7,2 graus, ou seja, um mês com temperaturas abaixo de 7,2 graus, para que a brotação ocorra de forma natural, de forma homogênea, com o início da primavera. Já falei que essas duas cultivares representam aqui 90% das macieiras plantadas no Brasil. Na década de 60, a gente tinha 90% aí da maçã consumida no país, ela era importada. Hoje a gente tem, o Brasil é autossuficiente, inclusive exporta maçã. No final da década de 90, o Brasil já era autossuficiente na produção de macieira. Isso graças, gente, à pesquisa. Então, aqui para ressaltar a importância da pesquisa nas universidades e nos institutos de pesquisa, principalmente aqui relacionada à maçã, o IAC, Instituto Agronômico de Campinas, a EPAGRE em Santa Catarina e a Embrapa Uva e Vinho lá no Rio Grande do Sul. Então, hoje a gente tem orgulho de dizer que a maçã nacional, ela é um sucesso, ela é uma maçã que ela é a preferência do Brasil, porque ela tem um sabor adocicado e ela é crocante, ela não tem aquela característica isoporizada de algumas maçãs que a gente ainda importa da Argentina e da Itália. Para ressaltar as principais regiões produtoras, a gente tem aqui a região de Vacaria, no Rio Grande do Sul, a região de São Joaquim, em Santa Catarina, Fraiburgo, e o sul, a região serrana aqui do Paraná. Por que eu trouxe isso aqui, gente? Para destacar que não são todos os estados do sul, né, são todos os estados, mas não é toda a região sul. Então, tem alguns pontos onde a macieira é cultivada. E esses locais são locais de alta altitude. Então, tem como coincidência aqui, nessas três regiões aqui, mais de 1.000 metros de altitude, e aqui em Vacaria, quase 1.000 metros, 970 metros. Todas as outras aqui, a principal região produtora, que é São Joaquim, está a 1.300. Então, já é uma região subtropical, já tem um clima mais frio, e é mais frio ainda devido a essa altitude. Então, a região que favorece o cultivo da maçã. Para ilustrar, eu trouxe também esse gráfico aqui, mostrando a evolução, né, da produção de maçã no Brasil, que a gente iniciou lá na década de 70, e como está sendo uma crescente, né, a gente tem aumentado, apesar de na última década, aqui no início dos anos 2000, entre 2000 e 2019 aqui, a gente teve uma diminuição da área plantada. Então, a gente continua produzindo muito, porque a produtividade vem aumentando devido à tecnologia empregada no cultivo, mas a gente tem tido alguns problemas, principalmente com doenças e pragas na região sul. Por isso, tem diminuído um pouco a área plantada com maçã. No Brasil, nós temos atualmente
4.500 produtores cadastrados, e a gente produz, né, acabei de mostrar, mais de 1 milhão de toneladas por ano. As maçãs que são produzidas das cultivares Fujigala, elas podem ser armazenadas por até um ano. Geralmente elas são armazenadas por 10, 11 meses, mas poderiam ser armazenadas por até um ano. A colheita, ela inicia em fevereiro, março e abril são os meses de colheita no sul do Brasil. Então, nós temos aqui um mapa hoje de onde é plantada, onde é cultivada a macieira no Brasil. Então, a principal região produtora é a região onde eu tenho as cultivares Fujigara, aqui no sul do país. E nós temos também a cultivar Eva, que é uma cultivar adaptada a climas de inverno ameno, que é a cultivar que a gente vai trabalhar no nosso projeto. Então, a cultivar Eva, ela já é plantada aqui, no norte do Paraná, em São Paulo, em Paranapanema, aqui em Minas Gerais, em Barbacena, nós inclusive visitamos, eu tive a oportunidade de conhecer um plantio no ano passado, lá em Barbacena, e aqui na região da Chapada Diamantina da Bahia. E eu tive a curiosidade de pesquisar sobre essas regiões, também são todas regiões com clima diferenciado, são todas regiões mais altas. Então, Barbacena, 1.160 metros ao nível do mar, aqui a Chapada Diamantina, 1.200 metros, então são todas regiões com mais de 1.000 metros de altitude. E hoje a gente tem alguns polos potenciais, né, que estão iniciando aqui as pesquisas, no Rio de Janeiro, Espírito Santo e no Pernambuco, que são regiões mais quentes do que essas regiões onde já existem os polos implantados. Então, vem aquela pergunta, por que vocês querem, né, cultivar a maçã em outras regiões? Primeiro, para diversificar a produção, né, aqui na nossa região, testar material genético. Então, o material genético novo, ele vem sendo produzido aí por diversos institutos de pesquisa, e existe uma preocupação com o aquecimento global. Eu tive a oportunidade de visitar também produtores de uva no Chile, que já estão preocupados com novas cultivares para continuar produzindo vinho naquela região de qualidade. Então, a mesma preocupação existe aqui no Brasil. A gente vai conseguir continuar produzindo maçã de qualidade no sul do Brasil, com a mesma qualidade que a gente produz hoje, se a temperatura média aumentar a 2, 3 graus, pode ser que não demore muito. Então, esse novo material, ele está sendo testado aí em outras regiões que não são o sul do país. Outro motivo é que existe uma janela de mercado. Como eu falei, os frutos, eles podem ficar armazenados até um ano, mas geralmente eles ficam um pouco menos, né, quando vai dando um ano ali, os frutos armazenados já estão acabando, e nas regiões produtoras do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina, eles fazem um vazio sanitário em janeiro, das unidades armazenadoras. Então, é um momento de limpeza e de preparo para receber a nova colheita que se inicia no mês de fevereiro. Então, eles vão receber o novo material, tudo tem que estar desinfestado. Então, a gente tem esse momento aí do vazio sanitário, é um momento onde falta fruto no mercado, onde o preço da maçã dispara. E é justamente o período que a gente colhe nas regiões de inverno ameno. Então, a gente inicia a colheita aqui no mês de novembro e colhe até dezembro nas outras regiões. E outro motivo, né, que é a nossa missão, o desenvolvimento regional. Então, a cultura da maçã, gente, essa foto aqui, inclusive, foi que eu peguei do produtor, o Adair, ele é o produtor lá do Espírito Santo. Então, cada hectare plantado com maçã precisa de pelo menos um trabalhador direto contratado. Então, imagina, 10, 20 hectares eu preciso aí de 10, 20 pessoas trabalhando. Então, o desenvolvimento regional que a fruticultura traz, ele é muito grande. E como, né? Então, já falei o porquê, agora como a gente vai produzir em regiões de inverno ameno, se eu preciso de todas aquelas horas lá com temperaturas abaixo de 7,2 graus.
O cultivo, primeira coisa, cultivares adaptadas. Então, cultivar Fuji e Gala, a gente não consegue produzir aqui na nossa região. A gente não consegue produzir numa região de inverno ameno. Além de cultivares adaptados, que a gente vai ver que mesmo os cultivares adaptados exigiriam aí pelo menos 200 horas de frio, e a gente não tem nem essas 200 horas. Então, a gente vai precisar de manejo. Eu vou logo mais mostrar como que a gente faz esse manejo. Indução de brotação. A indução de brotação, gente, a gente utiliza um produto químico para quebrar a dormência e induzir a planta a emitir essas novas brotações. E é importante que essas novas brotações, elas ocorram todas juntas, né, de forma homogênea, para que a planta, ela se desenvolva, ela produza flores e frutos no mesmo período. E nessas regiões de inverno ameno, ou regiões onde eu não tenho inverno, como no Nordeste do Brasil, por exemplo, a gente vê a possibilidade de 2 safras por ano. Por quê? O que determina a minha brotação é o indutor, né, e o manejo. E se eu não preciso, se eu não tenho frio, então eu não preciso esperar o inverno para fazer a aplicação. Então, eu posso fazer essa aplicação mais de uma vez por ano, e posso conseguir aí até 2 safras dentro do mesmo ano. Então, chegamos aos objetivos do nosso trabalho. Os nossos objetivos são determinar a melhor concentração e o estágio de aplicação de cianamida hidrogenada para o cultivo de maçã em regiões de clima tropical de altitude, que é o clima aqui da região de São João Evangelista. E o único produto, gente, que a gente tem registrado para essa finalidade no Brasil, apesar de ter diversas pesquisas aí com outros produtos, ainda é a cianamida hidrogenada. Então, por isso que a gente vai trabalhar apenas com ela, né? Outro objetivo, avaliar a viabilidade da indução da floração fora do período habitual, que seria logo após o inverno, e mais de uma vez durante o ciclo, ou seja, mais de uma vez durante o ano, a exemplo do que acontece no Nordeste do Brasil. Avaliar se as doses de cianamida hidrogenada para a indução da brotação variam com a época. Então, se eu fizer uma indução lá no mês de fevereiro, a dose que eu vou utilizar vai ser a mesma que eu vou utilizar no mês de julho, agosto, logo após o inverno? Então, essa é outra dúvida que a gente gostaria de responder com o nosso trabalho. Vamos também avaliar o efeito de doses de cianamida hidrogenada sobre o desenvolvimento das gemas, das brotações, da floração e da frutificação da macieira, avaliar o efeito das doses sobre a fisiologia e nutrição, né? A gente vai ver se existe algum efeito, e avaliar também o efeito das doses e a época de aplicação sobre produtividade e qualidade dos frutos colhidos, porque muitas regiões que produzem maçã em condições de inverno ameno, produzem frutos que são muito pequenos e achatados. Então, a gente chega no supermercado e vê aquele fruto baixinho, chatinho, aí você sabe que ele não foi cultivado no sul do Brasil. Então, a gente gostaria de manter a mesma qualidade, né, que é também relacionado ao tamanho do fruto. Sobre a minha metodologia, o experimento, ele foi implantado em São João Evangelista. Na realidade, o pomar, ele já existia antes mesmo, de iniciar aqui o doutorado. A gente teve o plantio das mudas do pomar aqui para pesquisa, para extensão e também para as nossas aulas de fruticultura. A área onde está o pomar, o município aqui, nós estamos a 18 graus de latitude sul e 42 graus de longitude oeste. A altitude lá é de 710 metros. O clima aqui, né, segundo o Köppen, é o tropical de altitude, a média de temperatura aí é 20 graus, 20,1, com mínima de 15 e máxima de 26. Essa mínima média e essa daqui também máxima média, tá, gente? O nosso solo lá da área, aqui eu só voltando para mostrar essa aqui, a foto do experimento. Lá na área a gente tem um latossolo vermelho e amarelo distrófico,
A adubação, ela foi realizada de acordo com a recomendação da quinta aproximação, adaptada para a produtividade esperada para a EVA. A cultura aqui, ó, vocês podem observar que a gente tem os gotejadores, então, irrigada, tem a lâmina de 2 litros por hora, aplicada a cada 2 dias, e foi calculada com base na evapotranspiração e no KC da cultura. O plantio do pomar, como um todo, ele foi realizado em novembro de 2018. Então, um pomar bem novo, a gente tem aqui quase 2 anos já do plantio. O espaçamento adotado foi de 4 metros aqui, entre as linhas, e 1,5 metro entre as plantas. A gente tem como cultivar principal, a verdinha aqui, a Eva, e as polinizadoras Julieta e Princesa. Estão distribuídas na distribuição aqui 4 por 1. Então, tem 4 plantas de Eva, uma polinizadora. 4 Eva, outra polinizadora. E a gente tentou fazer de forma escalonada para ficar as polinizadoras de forma mais homogênea aqui, para atender o maior número de plantas possível. Continuando, gente, eu falei que para a gente fazer o cultivo de maçã em região de invernamento, a gente precisa de um material genético adequado. Então, aqui no pomar, a gente tem as cultivares Eva, né, que é a principal, é uma cultivar que exige entre 200 e 350 horas de frio. Como polinizadora, a Julieta, que é uma cultivar que exige aqui entre 200 e 300 horas de frio para brotação. E a Princesa, que também exige entre 200 a 300 horas de frio. Que eu achei tão mais bonita que eu gostaria que ela fosse a principal. Aqui, além do material genético, nós temos também a nossa muda. Ela é diferenciada para o cultivo em região de invernamento. Lá no sul do Brasil, a cultivar principal, ela é enxertada aqui no porta-enxerto, que é o marubacaio. O marubacaio é um marmeleiro e ele tem a característica de ter a raiz bastante vigorosa. Então, a planta, ela cresce bastante quando ela é enxertada aqui no marubacaio e ele as raízes se desenvolvem bem, consegue aproveitar bastante da água e dos nutrientes do solo. Então, é o principal, além de ser resistente a diversas pragas e doenças, então é o principal porta-enxerto utilizado no Brasil. Só que lá no sul eles fazem direto a enxertia da cultivar copa sobre o marubacaio. Aqui, né, nas regiões de invernamento, a gente precisa utilizar um filtro, que no caso aqui também é uma macieira, que não tem um nome comercial, né, conhecida como M9. Esse filtro, ele é ananicante, então ele serve para diminuir o vigor da copa. Porque a copa cultivada numa região quente, como a nossa, por exemplo, ela seria muito vigorosa e eu teria um desenvolvimento vegetativo muito grande em detrimento do desenvolvimento reprodutivo. Então, eu produziria mais folhas do que frutos e não é a nossa intenção. Então, por isso, para essas regiões, é utilizado o filtro M9, também outra estratégia de adaptação aí do cultivo da macieira. Além dessas estratégias, nós temos também a condução. Então, a condução, gente, ela tem que ser diferenciada. Aqui, os ramos, eles precisam ser amarrados para que eles não cresçam na vertical. Então, os ramos, eles precisam crescer na horizontal. Isso também ajuda a diminuir um pouco o vigor da planta e a quebrar aqui a dormência dessas gemas para que haja um maior número de brotações laterais, para que haja mais florescimento aqui em todas as partes dos meus ramos e, consequentemente, uma maior produção de fruto. Então, aqui foi a amarração que a gente fez em 2019, mostrando que a planta é conduzida aqui como líder central. Em 2020, gente, nem todas as hastes vão precisar ser amarradas de novo, porque iniciou o processo de lignificação, olha só. Então, mesmo a gente não tendo feito, né, o amarre esse ano, algumas já estão aqui na posição correta. E como os frutos começaram a aparecer, eles vão pesando também, e eles contribuem para que a planta permaneça aqui com as hastes na horizontal, que é o desejado.
Esse ano, a gente já está com um experimento no campo, que a gente montou seguindo aqui o esquema de parcelas subdivididas, 2 por 5, onde eu tenho aqui, como as minhas parcelas, 2 épocas de aplicação. A gente fez a aplicação da cianamida hidrogenada 1 dia após a desfolha manual e 10 dias após a desfolha manual. E os 5 aqui, as minhas subparcelas, são as 5 concentrações de Dormex. Então, eu quis deixar claro aqui na apresentação que as concentrações são de Dormex e não de cianamida. Então, o Dormex é o produto comercial, né, a base de cianamida hidrogenada. Só que a concentração de cianamida dentro do produto é de 52%, volume por volume. Então, assim, não é concentração de cianamida. Por que eu estou frisando isso aqui, gente? Porque quando eu li muitos artigos e geralmente é confuso. Então, às vezes a pessoa escreve de uma forma que, num determinado momento desse, você entende que a dose é de cianamida, e depois você passa a entender que não, que é a dose de Dormex. Então, como a dose comercial recomendada do produto aqui para a região do Dormex é 1%, então a gente adotou essa dose aqui como a nossa referência, e a gente tem 2 doses maiores, né, 1,5% e 2%, que é o dobro da dose recomendada, e está testando também as doses de 0,5% e 4%. E sempre combinado aqui com o óleo mineral, a gente utilizou o produto Assist. E nós temos lá na área 6 blocos, né, que são as 6 repetições. O croquis da nossa área ficou assim. Então, nós temos os 10 tratamentos, né? Só que aí, como a gente dividiu em parcela, aqui a gente fez a primeira aplicação, a gente tem do tratamento 1 ao tratamento 5, as 5 doses, né? Dose 0, meio, 1,5, 2 e a dose 0. E aqui, a outra parte da área, também todas as 5 doses a partir da dose 0, do meu tratamento 6 ao tratamento 10. Os blocos, gente, são as minhas linhas de plantio. Então, cada linha aqui, como a área é um pouco inclinada, então pode ser que tenha alguma interferência, a gente preferiu utilizar cada linha como sendo um bloco. Como eu estou trabalhando em 6 linhas, são 6 blocos, 6 repetições. Em 2021, a gente pretende fazer outro experimento, né, não é o mesmo experimento, mas bem parecido. Então, a gente vai continuar com parcelas subdivididas, no esquema de 2 para 5, 6 repetições, só que as 2 épocas de aplicação vão ser diferentes. A primeira aqui será 60 dias após a colheita. Como eu imagino que a gente deve colher até dezembro esse ano, então 60 dias daria lá em fevereiro. Então, a gente vai fazer a aplicação de Dormex, a desfolha, e depois a aplicação de Dormex, a indução de brotação, em fevereiro, numa área, que deve ser provavelmente essa primeira área aqui, então a gente vai fazer lá em fevereiro. Na segunda área, a gente vai fazer apenas em julho, no final de julho, início de agosto, da mesma forma que a gente fez esse ano. Só que nessa área aqui, onde a gente vai fazer em fevereiro, dependendo do desenvolvimento, pode ser que em julho, julho ou agosto, aqui, final de julho, início de agosto, a gente esteja fazendo uma nova indução. E aí, proporcionaria aquelas 2 colheitas que eu comentei com vocês no mesmo ano. Então, dependendo do desenvolvimento aqui, né, que a gente espera que seja parecido com o desenvolvimento que acontece no final do ano, demoraria mais ou menos uns 4 meses, aí seria possível, em julho, a gente está fazendo uma nova aplicação aqui do Dormex indução de brotação. A gente vai testar as 5 concentrações também de Dormex, só que aqui eu coloquei uma observação, que a época de desfolha e essas concentrações também, elas poderão ser ajustadas em 2021, a partir desse experimento que a gente tem no campo hoje. Então, esse experimento está sendo um piloto, a gente está aprendendo muita coisa com ele, muita coisa que não está anotada, que a gente não conseguiu encontrar como referência em outros trabalhos. Aqui, gente, continuando mostrando o que a gente tem hoje lá no campo, a gente fez a desfolha com 10
tentou fazer, né, a desfolha química utilizando 10% de ureia, porque todos os trabalhos que a gente encontrou, principalmente na região Nordeste, eles fazem a aplicação do Dormex 5 dias após a desfolha. Só que não descreveram se a desfolha foi química ou manual. Então, a gente tentou fazer por meio da desfolha química, mas a desfolha química, ela não funcionou. A gente utilizou apenas a ureia, né, com 10% de ureia, e não conseguimos uma desfolha efetiva. Então, 4 dias depois dessa aplicação, nós fizemos a desfolha manual em área total. Aí as plantas ficaram desse jeito. Aqui, gente, só por curiosidade, eu quis mostrar essa foto aqui, porque para mostrar que, como as plantas elas são muito jovens ainda, existe uma desuniformidade no desenvolvimento das gemas. Olha aqui, no momento que a gente fez a desfolha, já tinha plantas que tinham algumas flores, e essa aqui, inclusive, tinha alguns frutos. Aqui mostrando, né, como que estavam as gemas, como elas estavam no momento que a gente fez a desfolha. Isso aqui foi um dia um dia antes da aplicação do Dormex. Então, algumas gemas no estágio B e outras no estágio A. Já vou falar um pouquinho mais sobre isso. Nós fizemos lá, então, a aplicação do Dormex, né, da cianamida hidrogenada, utilizando um pulverizador costal de 20 litros, com um bico do tipo cone, e a gente, né, preparava os 20 litros de solução, colocava no pulverizador e pulverizava todas as 6 plantas que iam receber aquele tratamento. Então, a gente começou da dose mais baixa, né, começamos lá com, a gente não pulverizou a dose 0, né, aí começamos com a dose com 0,5%, e aí pulverizamos todas as 6 plantas, depois 1% e assim por diante. Aqui o Deilson e a Amanda, né, que são da minha equipe, a gente trabalhou junto. Eu também tinha a minha cortina, viu, gente? Eu ficava aqui, ó, protegida dessas plantas aqui com a minha cortina, só que nesse momento eu parei só para tirar foto. Então, aqui a turma que trabalhou comigo na implantação do experimento. A gente já está fazendo as avaliações de fenologia, então, a cada 3 dias, a gente avalia o desenvolvimento das gemas. Foram selecionadas 2 hastes por planta, essas hastes no terço médio da planta, elas foram pré-selecionadas quando a planta ainda não apresentava nenhuma folha, nenhuma brotação. Então, a gente marcou 2 hastes, uma de cada lado da planta, mais ou menos com 1 metro de comprimento, para serem avaliadas. Estão sendo avaliadas a cada 3 dias, e aí a gente quantifica quantas gemas estão no estágio A, estágio B, que é aqui com essa ponta prateada, o estágio C, quando a gente começa a ver uma folhazinha verde, aqui no estágio E2, por exemplo, que a gente tem os botões florais coloridos. Depois a gema, a gente já tem alguma flor aberta, então a gente está classificando a cada 3 dias para poder fazer, né, uma caracterização do desenvolvimento fenológico, quanto tempo vai durar cada uma dessas fases, se a aplicação do Dormex vai encurtar alguma dessas fases, como, por exemplo, é muito comum de acontecer o encurtamento da fase de floração, porque tem uma homogeneidade da floração, então todas as gemas vão florescer ao mesmo tempo, então tem um menor período de floração do pomar como um todo. As avaliações fisiológicas que a gente vai fazer são a taxa fotossintética, concentração de CO2 subestomática, temperatura da folha, a condutância estomática de vapores de água, taxa de transpiração e eficiência no uso da água. Esse ano, nesse experimento, a gente não conseguiu fazer, porque a gente não conseguiu retirar o IGA, não conseguiu trazer ele para São João, trazer ele para Diamantina por causa da pandemia. Mas no próximo ano a gente espera, sim, poder fazer todas essas análises. O que a gente está conseguindo fazer no momento são as contagens, né? Então, a gente trabalhando aqui com número de gemas, número de brotações, o número de inflorescências e o número de frutos. Para, a partir desses valores, a gente conseguir calcular, por exemplo, a floração efetiva, de todas as gemas que a gente tinha, quantas formaram inflorescências. Dessas inflorescências, a gente vai calcular a frutificação efetiva, quantas flores realmente foram
transformadas em frutos. Então, aqui, mostrando as gemas, né, essa aqui é uma gema reprodutiva, que é uma brindilha, que são as gemas que dão origem aos melhores frutos, né? Os esporões, que são os menores, né, as brindilhas têm mais ou menos uns 20 centímetros, aqui a gente tem os dardos, e os esporões a gente ainda não tem na área, porque geralmente eles aparecem a partir do terceiro ano, então a gente, como o pomar é muito novo, a gente ainda não tem. Nós vamos avaliar também o estado nutricional da planta, então a gente vai fazer a análise foliar, retirando folhas aqui do terço médio das plantas, dos 4 pontos cardeais, leste, oeste, norte e sul, né, depois fazer a secagem, a lavagem, a secagem e enviar para o laboratório para análise. Outra avaliação que a gente vai fazer é a avaliação de produtividade e qualidade das frutas. Então, a gente vai contar, né, a produção, o número de frutos produzidos por planta, depois fazer a massa total, depois a massa média dos frutos. O formato dos frutos, como eu falei para vocês, é muito importante, então a gente vai medir, né, o diâmetro lá, transversal e a altura. Vamos também avaliar a firmeza da polpa e o sabor, né, o Brix, os açúcares e a acidez total aqui com o refratômetro. Nesse momento, gente, nós estamos também registrando diariamente a temperatura, umidade e pluviosidade local, para a gente poder depois correlacionar esses dados com as fases fenológicas da cultura. E a gente vai fazer a análise de variância, regressão, a gente trabalha com dose, e correlação utilizando o R. Aqui, eu não quis chamar de resultados ainda, porque a gente não avaliou, mas algumas observações que a gente tem feito lá na área. Olha só, essa planta aqui foi a planta que a gente fez a aplicação. Esse aqui são tratamentos 4, que são as minhas maiores doses. A dose de 2% de Dormex. Então, essa planta aqui foi a aplicação que foi feita no dia 24/7. E essa aqui é que foi feita no dia 3/8. Então, aqui, 10 dias depois. Essa planta aqui tinha 30 dias após a aplicação, e essa aqui, 20 dias. E essa planta aqui, né, eu não tenho os dados aqui na mão agora para falar do número de brotações, mas aparentemente, para mim, ela tem até mais folhas, ou pelo menos a mesma quantidade. Então, eu imagino que, como a gente fez a aplicação quando a gente tinha 90% das gemas entre o estágio A e B, aqui a gente tinha mais gemas no estágio A, quando a gente fez a aplicação, e aqui mais gemas no estágio B. Então, eu acredito que a gente vai encontrar uma diferença aqui, devido ao estágio no qual a gente aplicou o Dormex. E aqui eu só ampliei, né, que eu tirei dessa planta aqui, lá no campo mesmo, que eu achei que era um ramo que tinha uma quantidade grande já de flores aí, com 20 dias após a aplicação do Dormex. Aqui também, né, com os meus tratamentos 6, 7, 8, 9, 10, que são os tratamentos que no dia 24 estavam com 20 dias aqui após a aplicação. Então, aqui, essa daqui é a minha dose 0. Olha só, na dose 0, também, né, ainda não tem os resultados, mas só observando, a gente percebe que já havia florescimento, mas apenas nas gemas terminais dos ramos laterais. Então, aqui, folhas e flores apenas nas gemas terminais. A partir da dose de meio, a gente já vê que tem um número maior de brotações, aqui a dose 1, a dose de 1,5 e a dose de 2% de Dormex. Então, ainda não tem os resultados, mas só de ver aqui, eu imagino que vai ter uma diferença, sim, entre os tratamentos. E aqui, gente, essa foto eu tirei na segunda-feira, então, para mostrar como que já está, né, o pomar. Então, assim, pensa que lá em julho a gente tirou todas as folhas, né? Então, hoje a gente já está com o pomar aqui
totalmente recuperado, e a gente está fazendo o raleio, então a gente está tirando o excesso de frutos. Então, cada gema, gente, em cada gema eu tenho a brotação de diversas flores. Então, geralmente 6 flores, mais ou menos. E aí eu tenho aqui, ó, 6 frutos. E eu não posso deixar esses 6 frutos. E eu estava até comentando agora há pouco com a Maria, no início antes da apresentação começar, que a gente está seguindo a mesma recomendação que é feita para o produtor, que a gente está deixando 1 ou 2 frutos, né, por inflorescência, dependendo aqui do vigor do ramo. Se o ramo está mais, tá maior, está mais vigoroso, suporta o peso desses frutos, a gente deixa 2 frutos. Agora, se ele não suporta, a gente está deixando apenas 1 fruto por inflorescência. O meu cronograma, que eu estou seguindo, né, então, a revisão de literatura constante, eu fiz aqui alguns trabalhos, né, no pomar, que tem que ter, a gente tem que fazer a manutenção mesmo antes do experimento começar. A parte da condução e do tutoramento foi feita no ano anterior e vamos fazer agora também. O monitoramento da fertilidade, então, todos os anos fazendo análise, fazendo correções quando necessário. A análise foliar a gente ainda não fez, vamos fazer agora, e no próximo ano também. A aplicação da cianamida a gente fez agora, e vamos fazer nos próximos 3 semestres. O manejo de pragas, doenças e poda também, todos os semestres, né? A colheita, então a gente teve colheita no final do ano passado, no final desse ano, e vamos passar a ter a cada semestre, a partir do próximo semestre. As avaliações nós começamos agora, vamos fazer até o 7º período do doutorado, tabulações de dados também, a escrita da tese iniciando aí no próximo semestre, a qualificação aqui prevista para o 7º período e a defesa para o 8º. Estou aberta aqui a dúvidas e a sugestões, gostaria muito de ouvir, principalmente, sugestões de vocês para o nosso experimento. E agradeço a presença de todos.